irmãs e meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos nós. E graças a Deus, agradecemos muito a Jesus por essa oportunidade abençoada que se apresenta para cada um de nós aqui nessa noite. Estamos aqui, nesse iníciozinho de semana, ela começou ontem, hoje estamos aqui para receber todas essas vibrações, as energias positivas dessa casa. Vamos pedir muito a Jesus, que abençoe a todos nós, que nos reforce, ilumine cada um na nossa caminhada, e que possamos, Senhor, sair daqui, levando mais daquilo que nós temos, não seremos pobres, mas que podemos ser mais ricos de bênçãos, de conhecimentos. Temos aqui um irmão que vai trazer a sua palavra para nós, o nosso irmãozinho. É um irmãozinho para mim, para também é um irmãozinho. Fred Barbacena, que Jesus, meu irmão, que te abençoa, que te proteja, inclua seus amigos espirituais que vieram junto com o irmão, para trazer essa palavra para cada um de nós. Nós precisamos muito desses ensinamentos de Jesus. Então vamos pedir a Jesus com muita pressa a vossa permissão, para que possamos dar por aberta a nossa reunião dessa noite, tão importante para cada um de nós. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, que viesse, Senhor, nos ensinar o caminho, semear suas rosas, para que pudéssemos passar por cima dessas rosas. Muitas vezes nós seguiremos por caminhos de espinhos, porque desobedientes da tua lei, não seguimos os teus ensinamentos. Mas hoje, tantos anos depois, nós vamos ver 1000 e tantos anos da sua passagem. Estamos lutando para seguir os teus passos, lutando para seguir os seus ensinamentos divinos, e só eles vão poder nos dar aquilo que precisamos, que é a nossa vitória no bem, no amor, na verdade, que nós nos demos, vieste nos ensinar, e que nós possamos colocar dentro do nosso coração, como a palavra do nosso irmão que vai trazer para nós hoje no frente de Barbacena, que possamos guardar no nosso coração, pegar nossas anteninhas, que já bem prestando atenção, para guardar tudo aquilo de bom que o nosso irmão traz para cada um de nós. E esses ensinamentos, meus irmãos, é que vai nos ajudar muito na nossa caminhada aqui na Terra. Tudo aquilo que nós viemos aprender dentro dessa casa abençoada, essa nossa casa espírita, nosso lar, é de grande importância para o nosso espírito. Que Jesus abençoe a todos e agradecemos, Senhor, a tua bênção, esses amigos espirituais que estão aí, esses benfeitores, todos esses irmãos que nos assistem e querem por nós. Nós agradecemos a presença e pedimos, Senhor, a vossa permissão para dar por aberta a nosso humilde e que abençoe também o nosso irmão Fred. A hora é sua, meu irmão, a palavra é sua, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu agradeço a casa pelo convite. É sempre a oportunidade de a gente refletir sobre o Espiritismo, a sua mensagem, sobre Jesus. E assim irmos aprendendo um pouco mais sobre ele, que ele nos deixou como ensinamento, com um objetivo maior, para a gente se aperfeiçoar, seja que a espiritualidade possa nos auxiliar nessa noite, para que a gente possa aprender um pouquinho mais, sair um pouquinho melhor. Porque a gente... Bom, na semana passada eu fui convidado para fazer um tema que foi a depressão da juventude. Falar sobre o jovem e a depressão. Durante o estudo, a gente vai se preparando, vai estudando. Eu reparei que muita coisa vinculada à depressão do jovem é nossa. Então, ou a gente está muito jovem, ou a gente está muito no limiar, das questões da depressão, da tristeza, dos desequilíbrios de ordem psicológica. A gente vai ver então na doutrina, nos trazendo esclarecimento,
que todos nós ainda estamos na juventude espiritual, ainda precisamos trabalhar muito os nossos vícios, os nossos equívocos, e a gente ainda está em construção. E por isso, muitas coisas que servem para o jovem servem para nós. E aí eu resolvi, então, através daquilo, trabalhar um pouco mais sobre o que envolve a depressão e o que acarreta esse transtorno mental, transtorno psicológico, para que a gente assim consiga se estruturar, fazer uma base, para que quando os desafios da vida chegarem, a gente possa passar por eles com maior tranquilidade, com maior resignação. E depressão, vou falar rapidamente sobre depressão, porque não é da minha área, eu não sou psicólogo, não sou médico, sou formado em contabilidade, então bem diferente do que isso, do que a depressão, mas só para a gente ter um contexto, mas vai basear no aspecto do tratamento antes da depressão, que o Evangelho nos traz, Jesus nos trouxe, como um pedagogo, um psicólogo por excelência, deixou para nós os seus evangelhos. E a depressão hoje, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, atinge mais ou menos 300 milhões de pessoas. E falar dela é importante porque ela fala que aproximadamente metade das pessoas não procuram tratamento. Então, é uma doença muito comum, mas que as pessoas têm um certo preconceito. Algumas vezes, por falta de condições financeiras, a pessoa não vai procurar o tratamento, não tem como ela arcar com esse tratamento, mas por muitas vezes, por desinformação, por um preconceito ainda formado na questão do tratamento psicológico, as pessoas não procuram tratamento. Falar, isso daí a pessoa não pode só sair na rua, só arranjar um namorado, só arranjar alguma coisa para fazer. E não é assim, a depressão é uma doença que tem algumas outras causas e que gera uma dificuldade de viver muito grande. Então a pessoa desequilibra o seu humor, o seu sono, a sua alimentação, vai se isolando da sociedade, da família e muitas vezes pode levar ao suicídio. Então é importante que a gente fale sobre isso para a gente perceber como está o nosso estado íntimo, como está o estado íntimo daquelas pessoas que estão ao nosso redor e assim procurar tratamento ou auxiliar aquela pessoa em busca de tratamento. Pois hoje já tem tratamento tanto psicológico quanto médicos que auxiliam uma pessoa a retornar à sua vida de uma maneira normal e plena. E eu falo que é importante procurar porque a depressão, embora normalmente a gente associa a um estado de tristeza, tem outros motivos que geram a depressão. Lá atrás, e quando a gente fala do século XVI, século XVII, ainda não usava muito esse termo. Tanto que se a gente procurar nas obras básicas, tirando, e eu ainda não achei, uma tradução recente, a gente não acha nenhuma palavra de depressão. Porque naquela época ainda não era comum esse uso. A gente acha muito melancolia. Algumas pessoas vão lembrar que era, que não tinha depressão um tempo atrás, mas falava-se muito da melancolia. Ou doença da afetividade. Porque naquele isolamento, então a pessoa começava a se isolar, então falava que era doença da afetividade, a pessoa deixava de ter esses laços afetivos. Então, mas a ciência foi evoluindo, os aspectos de entendimento do cérebro, como produtor de substâncias importantes para o nosso corpo. Antigamente, falava-se que era o coração o centro dos sentimentos, que a gente pensava pelo fígado. Então, os maus pensamentos, quando a pessoa estava com melancolia, era um acúmulo de vírus do fígado. Tanto que, ainda hoje, quando a gente vai sair para relaxar, para descansar, a gente fala que vai desopilar o fígado. Porque antigamente era vinculado o pensamento a ele. Mas a ciência evoluiu e começou a estudar o cérebro. E o Espiritismo veio esclarecer que o cérebro também é só um correspondente do que a gente trabalha no nosso espírito. Então, o nosso espírito trabalha, pensa, age, reflete no nosso cérebro, que é o meio material que vai agir sobre o nosso corpo. E aí, a ciência nos traz 3 definições de depressão, caracteriza ela em 3 pontos, quanto à sua causa, que é a depressão endógena,
Então o cérebro fisicamente tem problemas nos seus neurotransmissores que vai dificultar o não produzir a noradrenalina, a serotonina e a dopamina, que são as substâncias que regulam o nosso humor, o nosso sono, a nossa alimentação. Então o nosso cérebro não vai produzir essas substâncias e assim gera depressão. Outro ponto é a depressão secundária a doenças orgânicas, que é mais ou menos igual à primeira, só que é uma outra doença, como um derrame, um tumor cerebral. Ele vai atrapalhar o nosso cérebro na produção dessas substâncias. E por último, a gente tem a depressão reativa, que é aquela que todo mundo conhece como um fato externo. Então, a perda de alguém, um trauma, uma culpa, alguma coisa acontece e a gente começa a desenvolver pensamentos que vão para os nossos sentimentos e emoções desequilibrados gerar depressão. Então, por que é importante saber dessas três causas? Para a gente procurar um tratamento, porque às vezes a gente não é nada e a pessoa não consegue sair daquela condição de tristeza porque essas substâncias não estão sendo produzidas. Então, às vezes, não é a questão do pensamento dela, mas sim uma questão física. Por isso que muitas vezes o tratamento da depressão, e aí até no caso da reativa, dependendo do estado que ela está, é tratado com medicação. Porque a medicação vai auxiliar na produção dessas substâncias, enquanto isso, um tratamento psicológico vai auxiliar na pessoa a mudança no padrão de pensamento dela. Então, vai agir das duas frentes. E o espiritismo vem auxiliar ainda mais no atendimento fraterno, na conversa fraterna no passo, para que também espiritualmente o Evangelho, trazendo essas reflexões, a gente mude e entenda a nossa realidade, para que a gente possa compreender os desafios da vida. Então, esses três tratamentos juntos podem auxiliar muito as pessoas que estão passando por essa dificuldade. E aí o nosso foco sempre vai ser mais nessa reativa, porque o outro é uma questão física. Embora a gente saiba que nada acontece com a gente por acaso. Então, todas as doenças que a gente tem, se a causa não é atual, é de uma vida passada. Então, as pessoas que têm as depressões vinculadas a uma doença física, um aspecto físico do cérebro, é porque, muitas vezes, em uma encarnação anterior, ela cultivou esses pensamentos desequilibrados. E aí, ela foi apertando o seu perispírito. E nessa encarnação, o perispírito, para limpar, vamos dizer assim, transporta para o corpo aquela impressão. E assim, a pessoa conseguindo viver a sua vida bem, tentando se reequilibrar, quando ela desencarnar, o perispírito dela está normal. E aí ela consegue continuar a sua caminhada. E assim com todas as outras doenças físicas, que nos acometem. Quando não é nessa própria encarnação. Então a doença, a depressão reativa, pode causar problemas no nosso cérebro. Então a gente vai. Esse conceito não é uma doença comum, porque tem muita gente, mas que exige cuidados, porque ela vai evoluindo e a pessoa, de tanto pensar em coisas negativas, cria esse hábito. A gente gosta de criar hábitos. Então cria o hábito de só pensar em coisas negativas. Então o cérebro esquece. Então esquece que tem a dopamina, esquece que tem as outras substâncias. Quando acontece uma coisa feliz, que é para a pessoa se alegrar, o cérebro fica perdido. Então, não é o que eu tenho que sentir. Não sei mais o que eu tenho que sentir. E aí, ele mantém aquela sensação que a pessoa está cultivando há muito tempo. Então, o mundo vai continuar cinza, porque aquela substância não está sendo produzida. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com as dores do mundo. A gente sabe que tudo é muito individual, só que nós somos espíritos imortais, já vivemos várias existências, vamos continuar várias existências, e que o convívio social é fundamental, mas ele serve para apenas uma troca de experiência. Ninguém vive a vida do outro e ninguém sabe o interior do outro. E por vezes a gente esquece disso e fica pesando as dores do outro. Porque o que ela está sentindo não é nada. É o que eu estou sentindo que é pesado, que é difícil. E não é. O que cada um sente é pesado e é difícil. Só que por vezes a gente esquece. Então, muito cuidado ao julgar a dor do outro. Ajude o outro na dor, independente do nível que ela esteja. É um comparativo simples. Hoje, nós mais velhos, quando a gente tem uma espírita,
na testa, a gente está tranquilo. Continua indo trabalhar, continua a vida como se nada tivesse acontecido. Mas quando a gente estava lá na adolescência, querendo conquistar uma moça, um rapaz, aqueles amores imaginários que a gente cria na nossa adolescência, o primeiro amor, aquele amor platônico, a gente amanhece com a espinha na testa e o mundo acaba. Porque a gente vai encontrar com ele no corredor, ele vai passar por nós, e aquela chance que nunca existe, porque a gente nunca cria coragem de conversar com aquela pessoa, acaba de vez. E o mundo vira de cabeça para baixo com o adolescente. E muitas vezes a gente releva e deixa isso passar. E essas coisas vão passando, e o adolescente entra numa crise, vai se isolando, vai ficando só no seu quarto, e a gente perde a oportunidade. E muitas vezes ali pode desenvolver depressão ou desenvolver um trauma que por vezes pode retornar durante as suas fases mais velhas, a insegurança, a carência afetiva. Então que a gente possa ficar atento, aqueles que têm jovens em casa, com isso, com o amparo da família é muito importante. Então, dentro desse aspecto da depressão, existem 3 causas que são muito vinculadas a ela, que é a tristeza, a culpa e a ansiedade. A gente vai tentar trabalhar, se Deus quiser, os 3. Mas, dentro desses 3 aspectos, tem sempre uma emoção vinculada. Tem emoções e sentimentos. Alguém já viu Divertidamente? Aquele filme que tem uma menininha e dentro da cabeça dela tem 5 personagens, que é a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo e o medo. Você lembra desse filme? Isso são as 5 emoções básicas que a gente tem. Tem outras emoções, mas a emoção é aquilo que nos dá uma reação àquilo que acontece ao nosso redor. Então tudo que acontece, a gente sofre uma reação dessa emoção. Depois de sofrer essa emoção, o nosso cérebro, de acordo com nossa construção psicológica e tudo, vai gerar um sentimento que é aquilo que se prolonga por um período maior. A emoção é reativa, os sentimentos perduram por um certo momento. E todas as 5 existem em todos nós e vão continuar existindo. Isso é uma coisa natural. Então, sentir raiva não é errado, sentir medo não é errado, sentir tristeza não é errado, sentir alegria não é errado, sentir nojo não é errado, porque tudo isso faz parte de nós. O problema é quando isso está desequilibrado. Então, a alegria é sinônimo de êxtase, de paz, mas quando a gente está muito alegre, a gente tem que fazer besteira, comprar por impulso, aceitar coisas por impulso. Então a gente tem que usar a mente. A culpa, não vamos chegar. O medo nos previne de acidentes, de coisas que podem nos machucar, fazem desequilíbrio e geram ansiedade. A ansiedade que também é bom, mas vamos falar mais na frente. Mas ela pode nos gerar uma preocupação maior do que a realidade. A raiva nos motiva, nos incentiva. É uma reação a uma coisa que a gente não gosta. Então a gente não está gostando do jeito que a gente está sendo tratado, a raiva vai dar um impulso de reagir, de me posicionar para que evite que coisas negativas aconteçam comigo. Mas é a raiva de se posicionar, de evitar que coisas ruins aconteçam, não é a raiva de agredir. A raiva nos motiva a ir na academia, a ir trabalhar. Então você acorda 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar, você vai pela raiva, tem que trabalhar. Não é? A gente vai na academia, levantar, ficar 1 hora lá sofrendo, pela raiva, porque a gente quer mudança, a gente quer mudar nosso corpo, deixar o corpo mais saudável, ter uma condição melhor de vida. Então a gente vai movido pela raiva. Então a raiva nos dá impulso. Só que a raiva, muitas vezes, em desequilíbrio, gera violência, gera diversas situações equivocadas. O nojo evita a toxicidade. Então, nojo normalmente a gente vincula ao alimento, tá com cara boa, a gente sente nojo e não come. Evita que a gente coma uma coisa nossa. Mas serve também para os nossos relacionamentos. Para as pessoas que a gente está se relacionando, o nojo é um alerta para a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente vai se intoxicar naquele relacionamento. E a tristeza. A tristeza, por vezes, nos atinge. É um momento de recolhimento.
Então, ver uma perda de um ente querido. Vamos falar que a gente não pode ficar triste. Não. Perda de um ente querido, o término de um relacionamento. A gente vai ficar triste, então é o momento da gente se recolher. Analisar o que mudou na nossa vida e retornar para a vida. O que a gente não pode fazer é ficar recolhido para sempre. E muitas vezes a gente faz isso. A gente vai se recolhendo, vai se recolhendo, vai se recolhendo e vamos nos isolando daquela vida que a gente tem que continuar. Porque a gente tem que buscar, né, em equilíbrio dessas emoções, encontrar a nossa felicidade. Nós aqui antes, no livro Conflitos Existenciais, ela vai, bem na introdução, Conflitos Existenciais do livro, que ela vai falando sobre esses sentimentos, essas emoções. Ela fala que a felicidade é transitar entre os estados da alma e equilíbrio. Então, raiva, todas essas emoções, todos os sentimentos são naturais da nossa existência. Mas a gente transitar por eles em equilíbrio, a gente passa então a viver em felicidade. Porque a gente não deixa de estar em felicidade quando a gente passa por um momento triste, um momento de raiva, um momento de medo. Se a gente passa em equilíbrio, a gente está tranquilo. Jesus passou por momentos de raiva, passou por momentos de medo, passou por momentos de tristeza, mas ele era um espírito evoluído, então ele conseguiu passar por tudo em equilíbrio. Quando ele foi expulsar os demônios do templo, ele utilizou da raiva, da energia, mas ele passou a noite anterior meditando, na hora que ele estava fazendo lá o seu chicote, para bater lá algumas pessoas. Mas para mostrar mais força, ele estava ali meditando o que ele ia fazer, como ele ia fazer, da melhor forma para deixar o seu ensinamento e sem agredir as pessoas. Quando ele foi, antes, né, depois das bodas, quando ele foi, ele sabia que ia ser preso, ele se retirou, triste, porque ele sabia o que iria acontecer. Então ele se recolheu em oração, se preparou. Na hora que ele estava voltando da oração, chegou os soldados para levar. Então ele se preparou, ele utilizou da tristeza como recolhimento para se refazer e se preparar para o que vinha à frente. Então é utilizar o exemplo dele para que a gente possa, aos poucos, porque é difícil, né? Todo mundo aqui é falível, que é uma das questões que a gente tem que aceitar, que todo mundo é. Ninguém é perfeito ainda. Não tem nenhum anjo encarnado assim. Pode até ter, mas não é fácil identificar assim, né? Mas para aqueles que não se identificam como anjo, a gente tem os nossos erros e a gente vai errar. E a gente erra muitas vezes a gente se frustra, porque a nossa educação, a gente é criado para ser perfeito, para uma vida perfeita. A gente vê na televisão, na internet, tudo perfeito. E a gente vai crescer, vai ter um lar perfeito, uma família perfeita, um relacionamento perfeito. É a síndrome da princesa, né? A gente vai ter o cavaleiro encantado nas nossas vidas. Infelizmente não é assim. Minha noiva que eu diga, né? Não encontrou o príncipe que ela queria. Mas é entender esses aspectos da vida que cada um tem a sua responsabilidade. Nós temos, né, que aprender a ser felizes por nós. E nós temos que entender que os erros são nossos e também são dos outros. Não pegar os erros dos outros para nós e não tentar buscar a felicidade nos outros. A felicidade está dentro de nós. Os outros auxiliam, nos propiciam felicidade, nos propiciam um pouco de raiva, um pouquinho de tudo. Mas a felicidade está dentro de nós. Então, se a gente está num ambiente equilibrado, internamente, independente do que aconteça, a gente vai ter as reações das emoções, mas a gente vai passar em tudo. E aí, Giancarlo de Luca, no livro Faxina Geral, nos propõe em relação à dor que a gente vai enfrentando, nesses sentimentos de desequilíbrio, que a gente precisa reconhecer que a dor exerce um papel importante em nossa vida. Quanto mais estivermos atentos a isso, procurando enxergar a lição que a dificuldade nos trouxe e assimilá-lo quanto antes, mais fácil e rapidamente a dor deixará, pois terá cumprido seus objetivos. Então, tudo que a gente sente, né,
gerado pelo nosso ainda desequilíbrio, nosso processo de aprendizado, mas é um reflexo para nos fazer pensar e mudar a nossa postura. Então, se a gente está com raiva e em desequilíbrio agride alguém, isso vai gerar um efeito. Pode ser imediato ou posterior. A gente vai se sentir culpado, a gente vai ter um arrependimento, aquela pessoa não vai conversar mais com a gente, vai se afastar, e aí a gente vai sofrer. Então, quanto mais rápido a gente entender o que gerou esse sofrimento, mais rápido a gente vai conseguir corrigir de alguma maneira. Às vezes não vai ser possível corrigir com aquela pessoa ou aquela situação, mas a gente vai conseguir mudar a postura diante daquele mesma coisa, daquele mesmo acontecimento. Pode e vai acontecer outras vezes, e agir de uma outra maneira. E assim a gente vai pouco a pouco encontrando o nosso equilíbrio. Então, é que a gente consiga fazer. Quanto mais rápido a gente entender o que causa o sofrimento, mais rápido ele passa. Para a gente entender ele um pouco. E aí a gente vai encontrar a questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntando sobre de onde vem o desgosto pela vida. E aí, na questão, no capítulo, ele fala mais em relação ao suicídio, mas a gente vai trazendo o suicídio, a depressão e a tristeza. E ele cita 3 motivos. Não sei se todos lembram: ociosidade, falta de fé e saciedade. Então a gente tem que entender, não sempre, e não que esses 3 motivos estão juntos. Que a pessoa está deprimida porque ela não tem tempo. Não é isso. Mas vamos começar pelo primeiro, ociosidade. Ociosidade é ficar parado, sem ter rumo. E aí, na pergunta, ele fala dos gostos pela vida. E o que é vida? E qual que é o contrário da vida? Qual que é o contrário da vida? Mas o Espiritismo nos ensina que a morte não existe. A gente continua existindo. A gente vai estar hora no plano material, hora no plano espiritual. Então, se a morte não existe, qual que é o contrário disso? Se a gente tem um objetivo da encarnação, não só da encarnação, mas como objetivo enquanto espíritos, evoluir sempre até encontrar a felicidade, a perfeição relativa, o máximo que a gente pode encontrar. Se a gente vai evoluindo conforme a gente vai desempenhando os nossos papéis, qual que é o contrário de vida? A inércia. A ociosidade, ficar parado. Se a gente está parado, a gente está deixando de viver. Então, o objetivo de nós estarmos aqui é viver, experimentar a vida. Lógico, com responsabilidade e seguindo as leis de Deus. Mas a gente tem que se colocar em movimento. E muitas vezes a gente não tem pé de propósito. A busca da felicidade é justamente a gente encontrar um propósito de vida e seguir. Então, quando a gente está seguindo aquele propósito, a gente está empenhado, está movimentando, pode ter que fazer uns ajustes, se estiver muito distante para trazer mais para perto, pode ir alcançando. Aí a gente segue o ensinamento do nosso ex-presidente. Se a gente bater a meta, a gente dobra a meta. E assim a gente vai tendo o que buscar na nossa vida. E assim a gente não vai parar. Quando a gente está muito quieto, sem um objetivo, a gente fica quietinho. Aí a gente vai ficando meio triste porque a gente vai se isolando, porque não tem motivo. Não tem motivo de eu sair de casa, não tem motivo de eu me relacionar com as pessoas, porque eu não tenho um objetivo. E não precisa da gente criar objetivos grandes, pequenos. O objetivo que a gente já tem, já está no nosso espírito, que é de evoluir. Então a gente já pode traçar esse objetivo. Esse objetivo é ser melhor amanhã do que eu fui hoje. E a cada dia ir trabalhando nesse objetivo. Enfrentando os desafios do trabalho, os desafios da família, porque sempre vai ter. O trabalho nunca vai ser perfeito, a família nunca vai ser perfeita. Porque a gente está no planeta de provas e expiações que está nos motivando a progredir. E a gente não viu, De Luca nos falou, o Evangelho nos fala, o Espiritismo nos fala que a dor é uma mola de propulsão para a gente melhorar. Então ela vai estar sempre ali, nos cutucando para a gente ir para frente. Se a gente parar muito, a dor vem.
não vai resistir a essa dor e pode entrar no estado depressivo. O outro, vou pular a falta de fé e vou para a saciedade. Depois eu volto para a falta de fé, porque é um pouquinho mais complexo. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta um pouco diferente, né? Quando ele vai falar de felicidade, que é essa parte, a gente já tem no Evangelho do Espiritismo, né? Que a felicidade não é deste mundo, um capítulo específico falando disso. E aí os Espíritos falam, né? Nas perguntas falam que a gente não vai encontrar felicidade aqui neste mundo. Porque para a gente encontrar felicidade, a gente tem que ser perfeito. Aí Kardec vai perguntando, fala, não é possível, tem jeito da gente ficar mais ou menos aqui, não, é só dor, né? Só sofrimento. Aí os Espíritos respondem que em relação à vida material é a posse necessária e com relação à vida moral a consciência tranquila é tranquila. E aí a vida material, a posse necessária é necessário, é individual de cada um tem que fazer essa análise. Mas a gente vai olhar então a sociedade. Sociedade como causa de uma dor, de uma tristeza. E normalmente quando eu lia, e é o entendimento que mais se apresenta, a sociedade no sentido da gente estar saciado. Então estou conseguindo tudo, a gente vê muitas vezes artistas, pessoas ricas que em teoria têm tudo, entrando em depressão, se vinculando ao álcool, às drogas, muitas vezes até chegando ao suicídio, que a gente não entende. A pessoa tinha tudo e foi por esse caminho. E muitas vezes está vinculado à sociedade. Porque quando a gente está satisfeito com o que a gente tem, muito satisfeito, tem mais um objetivo, a gente vai para aquele primeiro, né? Que é a curiosidade, a gente fica inerte, porque está tudo bom, então estou tranquilo. Mas quando eu estava estudando, ele chegou, eu fiz um texto, eu li, e aí ele propôs uma análise ao contrário. A sociedade como não estar satisfeito com nada. E aí a gente vai analisar que realmente é difícil. Quando a gente não se satisfaz com nada. Então a gente tem um trabalho, a gente não está satisfeito, tem namorado, não está satisfeito, tem relação, não está satisfeito, a gente nunca está satisfeito. E vai reclamando de tudo. E aí a gente vai criar em torno de nós um ambiente muito negativo. Porque a gente está sempre com raiva, sempre rejeitando aquilo que não chega. E aí nós também vamos no estado depressivo. Mas aí minha pergunta, se está saciado está errado, se não está saciado está errado também, para onde que a gente vai? Né? E aí cabe sempre o bom senso. E quando a gente vai falar de reforma íntima, a gente vai trabalhar com o conceito muito próximo a esse. A irmã Stupor, na nossa reunião anterior, acho que muita gente conhece pelo livro Reforma Íntima Sem Martírio. Mas tem outras emoções puras, portanto sentimentos, que ela quer trabalhar com nós o jeito de fazer a reforma íntima. Que é um pouquinho do que a gente já falou, que é analisar o que a gente está sentindo, analisar a causa, porque eu estou com raiva, porque eu estou triste, porque eu estou com medo, e se aprofundando no meio, não só sentir. Estou com raiva, senti raiva, deixa pra lá. Né? Não gosto daquela pessoa, toda vez que ela chega perto, nossa, quase que eu tampo o que está na mão dela. E a gente não trabalha, não aprofunda no que está gerando esse sentimento para a gente tratar. Mas com isso ela traz a reforma íntima, Joana de Anjos também nos apresenta, que é esse processo de autoanálise. Então a gente vai identificando o que está errado em nós e vai tratando. Só que um ponto que ela chama atenção é o auto-amor. Então a gente tem que nos amar para a gente fazer a reforma íntima. Amar do jeito que a gente é. Então é mais ou menos a mesma coisa com o que acontece na nossa vida. A gente tem que estar satisfeito com o que a gente é, com o que a gente tem, com o que acontece conosco. Mas buscando melhorar. A reforma íntima é isso, a gente tem que nos amar do jeito que a gente é, com todos os erros, todas as imperfeições, errando de vez em quando, mas a gente vai buscar melhorar. Aqueles que têm um relacionamento, do lado do namoro, é mais ou menos isso. A gente ama a pessoa do jeito que ela é, tem os defeitos dela, mas a gente continua amando. Isso que a gente tem que fazer para nós. A gente tem que continuar nos amando bastante do jeito que a gente é. Só que o que a gente ama, a gente quer o melhor. O outro a gente não
pode mudar e não deve tentar mudar. Pode auxiliar, pode conversar, mas o outro, né? Porque a gente falou, cada um é responsável por si. A gente vai ajudando, mas o outro que vai escutar, a gente não tem que forçar o outro para nada. Mas nós, a gente tem que fazer esse esforço. E aí a gente vai trabalhando com a mudança. A sociedade é a mesma coisa. Então, estar satisfeito, feliz com tudo que a gente já conquistou, mas em busca de conseguir uma coisa melhor, né? Tanto materialmente quanto espiritualmente. E assim a gente vai trabalhando para nós. E por último, a autoestima. Dizer, quando a gente vai ler, tem um pouco de susto, e quando a gente vai conversar sobre a depressão, você lembra, a Maria passou, a gente vai, né, vai fazer um estudo, aí tem a falta de fé. E é complicado, porque muitas vezes a pessoa que está passando por um momento difícil tem fé, acredita em Deus, é espírita. Se fosse assim, espírita não suicidava. Espírita não é depressivo. Não é assim. Mas também não é ter, né, essas pessoas não têm uma fé concretizada. E aí o Espiritismo é uma doutrina tão consoladora porque ela nos facilita, porque ela mastiga mais as coisas, nos propõe a reflexão. Então, é interiorizar isso. E por isso esses estudos, para que a gente vai interiorizando, vai se fortificando. Porque quando acontecem umas coisas, a gente vai ter mais certeza do que a gente acredita. A gente acredita que Deus está acima de tudo que está velando por nós. Então, independente da dor que nos acomete, a gente tem certeza que Ele está zelando por nós. A gente tem certeza que tem espíritos que nos protegem. Nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, espíritos familiares, tem um monte. O que não falta é espírito para nos ajudar. E aí a gente vai tendo que ler, estudar. É por isso que a gente é espírito, porque a gente tem que ficar estudando bastante para ver se entra na nossa cabeça. E a gente vai solidificando isso. Cada vez que a gente vai, uma palestra, ler um livro, assistir um vídeo, então a gente vai solidificando isso, para que a gente tenha certeza quando o mal chega até nós. Então a falta de fé é a falta dessa solidificação, dessa certeza que a gente está no caminho certo, independente das tribulações. Mas também ter a certeza que a gente tem que fazer por onde. Então a gente tem que trabalhar. Procurar e achareis. Então, a gente tem que se colocar ajuda, a instituição te ajudará. Então, a gente tem que se propor essa mudança. Mas o amparo vai estar sempre conosco. E aí, falando um pouco, disso a gente vai para um outro problema, vinculado, que vai trazer tristeza, que é a ansiedade. A ansiedade é vinculada à culpa, essa emoção primária. A ansiedade é uma coisa natural. Todos nós temos ansiedade. Porque uma ansiedade, então, a medo é um jeito de chamar a atenção para um perigo que está por vir. Ou nos preparar para algo que está por vir. Não necessariamente perigo. Então, quando a gente vai fazer uma prova, concurso ou não, uma prova na vida, uma enfermeirista, isso vai nos gerar ansiedade para nos prepararmos para isso, para chegarmos lá prontos. Mas também uma viagem vai gerar um pouco de ansiedade para a gente se preparar para o que pode acontecer. Então a gente vai preparar o carro, vai acontecer, ver tudo certinho. Ou uma viagem, vai conferir as passagens, ver tudo, está tudo certo. Então para isso serve a ansiedade. Só que a ansiedade em desequilíbrio nos gera uma propensão muito grande com o futuro e para causas que nem vão acontecer. Então a gente começa a pensar e só viver. A gente já tem uma certa propensão de criar mundos imaginários. Esses mundos imaginários vão gerando ansiedade em nós. Por quê? Porque eles não vão concretizando em realidade. Eles não vão se transformando em algo que a gente acredita. Ou eles vão nos gerando um medo que não vai concretizar. Então, de um lado, vamos dizer, feliz, um mundo feliz, imaginário do futuro, onde que a gente está criando um perfeito, uma ilusão. Quando chega aquela oportunidade e não acontece, a gente se frustra. E a gente não sabe conviver com a frustração. E aí a gente vai desenvolvendo tristeza. A frustração é conviver com erro. Ou apenas com uma coisa que não aconteceu.
E aí a gente cria esse campo imaginário quando acontece a gente com muito ansioso a pouco. Ou o contrário, quando a gente pensa que tudo vai dar de errado. Né? Vai viajar, aí já pensa que bateu e morreu. Nem pensa em olhar no carro, ver se está tudo certinho. Né? Já vê no desastre lá e já foca no desastre. Ou vai trabalhar, trabalho rotineiro, nem fiz nada, nem já pensa que vai ter briga com o chefe vai chamar na sala, e todo dia esse inferno mental, né, que vai ter algum problema. E aí a gente vai criando esse campo mental de desequilíbrio que vai fortalecendo, né, esse pensamento. E o pensamento é muito importante. O livro dos Espíritos, Allan Kardec me chama a atenção, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, me chama a atenção, que o pensamento é vida. O pensamento se transforma em nós. Tudo que a gente pensa gera um efeito, tanto em nós quanto no mundo. Quando a gente fala em umbral, ninguém quer ir para umbral. Mas o que é umbral? O conjunto de pensamento das pessoas que estão aqui na rua. Fala o umbral da vida. O campo, vamos colocar assim, de localização, é o mesmo da força. Então, os nossos pensamentos equilibrados, somados com os pensamentos equilibrados, que geram aquele ambiente. Aquele ambiente escuro, cheio de lama, com vários, muito feio que a gente vê em nosso lar, no filme e também no livro, e algumas outras obras também, é a formação do nosso campo mental. Então, se a gente mudar o nosso padrão de pensamento, todo mundo ir mudando pouco a pouco, o umbral vai acabar. Nosso planeta evoluindo em um planeta de regeneração, vai acabar com o umbral, por quê? Porque as pessoas que ficarem dentro vão estar com o pensamento mais voltado para o bem. E progressivamente, não é imediato, essa mudança, vai transformar o ambiente espiritual próximo a nós. Então, o pensamento tem muita luz. E aí, para a gente ilustrar, tem uma história de um homem que estava viajando. Não sei se gosto de contar essa história, estou copiando dele, não vai ficar tão bem contado, mas ele estava viajando e no meio do caminho o pneu furou. Ele encostou, parou o carro, pegou o pisca-alerta, abriu o porta-malas e viu que não tinha macaco. Não tem macaco, o que eu faço agora? A rua deserta, passando pelo carro. Aí ele olhou ao longe uma casinha, com as luzes acesas, e uma garagem. E aí ele presumiu, se a garagem é carro, se a carro é macaco. Então, vou lá buscar o macaco de impressão. E aí saiu então caminhando em direção à casa. E começou a pensar, o que eu vou dizer para aquele homem? Vou explicar. Eu estou viajando, estou no caminho de casa, meu pneu furou, eu preciso ser macaco emprestado. Eu deixei em outro local, esqueci. Continuou caminhando. E aí ele pensou, e se o homem falar que não? Não vai emprestar. Aí eu vou explicar para ele como ele vai me deixar nessa situação. Se é poder chegar em casa, preso na rua, lá de fora, esperando que alguém me ajude a trocar o pneu do carro. Continuou andando. E aí ele chegou a casa, o dono desceu, foi atender a porta. Na hora que ele abriu a porta, o moço, você sabe o que você faz com esse macaco? Então, muitas vezes, nesse processo de ansiedade, a gente cria um pensamento tão desequilibrado e age de uma forma tão desequilibrada. A gente está vivendo no mundo hoje que a gente fala que está muito armado, né? A gente vive tão armado de uma situação que era para ser simples, que o homem poderia ter simplesmente prestado uma cara, ido lá ajudar ele a trocar o pneu. A gente já parte com uma violência, porque a gente está pensando no futuro que nem vai acontecer. Então, que a gente tenha cuidado desses padrões que a gente está construindo e como isso está afetando a nossa realidade. A gente tem as redes sociais, a internet aí chegando, causando muitas complicações nessas questões, porque é muito novo. A internet ganhou popularidade nos anos 2000, 23 anos só, com a internet escada, depois veio a rede social em 2004, o Orkut, e o smartphone só em 2007, o primeiro iPhone. Mas
na realidade, né, de 2007 para cá, um pouquinho mais para frente, que isso formou essa popularidade tão grande, né, de utilização da internet, do smartphone, internet muito rápida. Antigamente, a internet escada não tinha muito jeito, né? Era uma hora que você vê uma foto. Mas hoje não, a gente tem aqui acesso de vídeo, de as redes sociais, e a gente vai se perdendo muito para isso. Ainda está em estudo esses efeitos, mas já há uma perda, principalmente da afetividade, do olhar no olho, da gente entender o que o outro está sentindo, porque as nossas comunicações, por mais que elas se ampliaram, antigamente a gente só tinha o nosso grupo aqui, o nosso bairro, nossa escola, nosso trabalho. Hoje não, a gente tem o mundo inteiro. Só que as comunicações se tornaram rasas. Porque a gente não aprofunda numa conversa no WhatsApp, não aprofunda numa conversa na rede social. A gente só posta uma foto, tem aqueles comentários, tem uma frase de 5 palavras, e a gente não aprofunda nas nossas conversas. E nesse não aprofundar, né, e focar só no celular, a gente foge de uma conversa mais próxima com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. A gente perdeu esses momentos de confraternização. E aí a gente vai se tornando cada vez mais frio. E esses pensamentos, esses tratamentos desequilibrados vão se tornando cada vez mais comuns a gente não. Quanto que a gente vê, somente pós-pandemia, das pessoas, todo mundo está meio desequilibrado. Qualquer coisa já está xingando, já está partindo para a violência, porque a gente está perdendo essa afetividade, está perdendo esse no olho. Porque na discussão na internet a gente escreve o que quiser. Por isso que recomendo, não brinque pelo celular, não brinque pelo WhatsApp. Porque você escreveu, mandou, você não sabe como o mundo vai receber. Você muitas vezes numa discussão olha hoje, você vê que a pessoa ficou meio abalada, você para. Na internet não, você não está vendo a cara da pessoa, você não está escrevendo. E o que você escreve que a pessoa recebe pode ser totalmente diferente. Você pode escrever com sentido e a pessoa triplicar aquele problema. Então vamos tentar essa interação, em família, buscar momentos que a gente possa estar junto. O Evangelho do Lar é um momento que propicia isso, porque não só vai trazer aquelas pessoas próximas à mesa, família próxima, vai deixar elas um pouco guardadas, mas também outros momentos de confraternização, um almoço, um jantar durante a semana, um dia de pipoca, um dia de doce, um dia de pizza, qualquer dia que faça com que as pessoas se juntem, para que assim, pouco a pouco, elas voltem a conversar. Porque mesmo no primeiro dia vai ser o papo difícil. Vai ficar todo mundo falando do tempo. Hoje esquentou. Estava frio no início da semana, mas já está um calor insuportável. E a gente só vai ficar nisso. Mas que a gente pouco a pouco possa amadurecer, e voltar a ter esse relacionamento um pouco mais próximo. E por fim, falar rapidamente da culpa. Então, acho que eu falo. A culpa que é natural. Porque o que ela vem nos indicar? Quando a gente perde, está indo contra o que a gente recebe. Então a gente faz uma coisa errada, então a culpa vem nos visitar. É uma culpa que vai nos trazer o arrependimento. Ou que deveria nos trazer o arrependimento. Então ela age como um meio, um sentimento de convivência social que eles falam. Então o que a gente faz para a sociedade ou para o outro vai refletir em nós, muitas vezes quando é equivocado. E o problema começa quando a gente para na culpa, ou para no arrependimento. O correto é que Kardec, nos ensina no livro Céu e Terra, o arrependimento, quando seria o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então a gente precisa fazer algo por causa daquele erro. Tentar corrigir, tentar nos modificar. E aí já falei um pouquinho sobre isso, Se às vezes a gente não tiver como reparar para aquela pessoa, que a gente mude a nossa postura. Mas a gente precisa sair do movimento. É a mesma coisa quando a gente não. A gente pode imaginar uma parede que a gente vai configurar para colocar o relógio. E aí a gente está com a parede, a gente não sabe como é que foi a obra, esqueceu, vai bater o prego, primeira batida, aí vem o arrependimento. Nossa, por que eu não retirei? Por que eu não verifiquei se tinha alguma planta? Agora ele está
a água vai continuar vazando. Os problemas vão continuar vindo. A culpa vai continuar nos dominando. Então, se eu entendi que eu fiz errado, no próximo momento eu espiar e parar. Então, o que eu vou fazer é arrumar o problema. Quebrei porque fiz errado, tudo bem. Acontece. A vida é assim. Tem alguns imprevistos. Então, vamos consertar. É necessário, então, abrir a parede, porque não é fácil, né, a gente mudar os nossos padrões, então a gente vai ter que fazer um pouco de esforço para abrir a parede e arrumar o cano. Arrumou o cano, a gente aprendeu com aquela lição certinho. Então é nesse trabalho, de pouco a pouco, né, a gente é imperfeito, a gente vai continuar errando até a gente aprender. Mas que a gente sempre faça esse movimento de buscar e se aperfeiçoando. Porque é nisso que a gente vai dando os nossos passos pouco a pouco e encontrando essa felicidade. Porque esses desafios, né? Isso que eu falei no começo, parece que todo mundo está na porta, né? De uma depressão, porque a gente tem esses problemas ainda, porque a gente é imperfeito. Mas a gente tem muito potencial, né? Tem muita gente investindo em nós, né? Deus está investindo em nós, Jesus está investindo em nós, trabalhando para propiciar tudo de melhor para nós nessa existência. Então que a gente seja grato a isso e possa, né, pouco a pouco trabalhar. Muito obrigado a todos pela paciência. Se eu me equivoquei, a culpa é minha, não é do Espiritismo. E que todos tenham uma boa noite.